Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte e Resíduos Sólidos Urbanos, um estudo de caso estatístico. O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a revolução tecnológica e a urbanização têm promovido alterações nos modos de produção, consumo e estilo de vida das pessoas. Em virtude disso, a produção de resíduos sólidos tem crescido exponencialmente, principalmente nos grandes centros urbanos, devido ao poder de compra e o consumo de produtos com embalagens descartáveis que tem diminuído a vida útil dos aterros sanitários e provocado maiores impactos ambientais. Sendo assim, cada vez mais há elementos sintéticos em sua composição, que são nocivos para a saúde e o meio ambiente. Desse modo, de acordo com os dados de 2016 da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil descarta de maneira inapropriada em torno de 80 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, todos os dias, cerca de 40% do lixo coletado. Outro dado preocupante, conforme Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2008, do total de 5.562 municípios com serviço de manejo dos resíduos sólidos, apenas 17,87% possuem coleta seletiva dos resíduos recicláveis, sendo que destes, somente 6,78 municípios fazem a coleta seletiva em toda a cidade. Além disso, existem 1.775 lixões, onde muitos catadores trabalham em condições insalubres e desumanas. Portanto, fica evidente a importância de repensar a questão dos resíduos sólidos urbanos. Como objetivo geral deste trabalho, vamos analisar estatisticamente o comportamento da mesorregião metropolitana de Minas Gerais, em meio à produção de resíduos sólidos urbanos totais. Dessa maneira, temos como objetivos específicos para a obtenção dos resultados esperados, primeiramente, realizar análise dos dados obtidos por meio da estatística descritiva. Além disso, produzir equações da regressão linear simples e da regressão linear múltipla. Adicionalmente, definir a equação que melhor representa a variável e, por fim, predizer a quantidade de resíduos sólidos para os municípios que não enviaram os dados para o SNIS do ano de 2019. Agora, na metodologia, para realizar a análise da quantidade de resíduos total gerada pela Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, utilizamos como base o Banco de Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do ano de 2019 e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Também fizemos a perquisição bibliográfica para o embasamento teórico e referencial à pesquisa. Além disso, realizamos a aplicação dos softwares Minitab e Excel para plotagem de gráficos e o QGIS para produção de mapas e tabulação de dados. Também criamos classificações para os municípios, a fim de fazer a análise de estatística descritiva por meio da ferramenta gráfica Blogspot. Passando para o referencial teórico, o local de estudo é a Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, que conta com um total de 153 municípios. Ela é a mais populosa e densamente povoada de todas as mesorregiões de Minas Gerais. Aqui temos um mapa da Mesorregião de Belo Horizonte, onde destacamos em vermelho os 15 municípios que não enviaram a informação de geração de resíduos para o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento no ano de 2019. Seguidamente, produzimos uma linha do tempo composta por artigos que tratam sobre os resíduos sólidos urbanos. Nessa linha do tempo, os artigos mais antigos são do ano de 2012. Neles, as temáticas estatísticas abordadas são ANOVA, regressão simples, regressão múltipla e estatística descritiva. Em seguida, foram utilizados 2 artigos do ano de 2016, sendo que o primeiro discute sobre o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e o segundo sobre a aplicação e o modelo à geração desses resíduos. Nos anos de 2017 e 2018, encontramos mais 2 estudos sobre os RSU. Por fim, os artigos mais recentes são dos anos de 2020 e 2021. Em geral, a população e o PIB foram os preditores mais encontrados nos artigos. Após a verificação de preditores que poderiam explicar o comportamento da produção de resíduos sólidos nessa mesorregião, foram construídos boxplots com os dados do PIB, Produto Interno Bruto, população e área territorial.
Para a construção, utilizamos a seguinte classificação criada pelo grupo: cidades pequenas, com população de até 20 mil habitantes, cidades médias, de 20 a 50 mil habitantes, e cidades grandes, para população superior a 50 mil habitantes. Os valores encontrados foram: para os resíduos sólidos, nas cidades pequenas, uma média de 1.416,35 toneladas, um coeficiente de variação de 96,6%, um intervalo interquartil de 1.440 toneladas e a assimetria de 1,73. Já para cidades médias, uma média de 7.791,60 toneladas, um coeficiente de variação de 45,8%, intervalo interquartil de 4.111 toneladas e assimetria de 0,99. Para cidades grandes, uma média de 91.266 toneladas, coeficiente de variação de 242,9%, intervalo interquartil de 33,334 toneladas e assimetria de 4,46. Já na análise do PIB, também percebemos uma linearidade dos dados, mas estes apresentam um alto coeficiente de variação, principalmente para cidades pequenas e grandes, o que indica um alto grau de dispersão em comparação à concentração de dados em torno da média, em sua respectiva unidade de medida. Se tratando da medida não paramétrica sobre a dispersão dos dados, o intervalo interquartil, também notamos altos valores para o PIB das cidades grandes. E na construção dos boxplots para o preditor da área em quilômetros quadrados, não observamos uma linearidade, com a produção maior nas cidades médias. Porém, também observamos alta dispersão, com destaque para os coeficientes das cidades médias e grandes, e intervalo interquartil das cidades médias. Observando os boxplots, percebemos que à medida que a população aumenta, a variabilidade dos dados também aumenta, sendo mais evidenciado nas cidades grandes, que possuem uma taxa de geração de resíduos muito maior que as pequenas e médias. Sendo assim, consideramos as cidades com uma população de até 50 mil habitantes para realizar a regressão. Com os dados já tabulados, realizamos uma regressão linear múltipla com 3 preditores: população, área territorial, produto interno bruto em milhares de reais, além de considerar a constante. Esses parâmetros resultaram numa equação onde y é a nossa variável resposta e representa a quantidade de resíduos sólidos produzidos no município em toneladas. Menos 419 é a constante e os demais são os coeficientes de cada preditor. Com o resultado da tabela de coeficientes, podemos retirar a constante do nosso modelo, pois a mesma contém um zero no intervalo de confiança de 95%. O valor P é maior que o nosso nível de significância de 5%, e a estatística de teste cai na região de aceitação da hipótese nula, que diz que o coeficiente é equivalente a zero. Os demais preditores são significativos ao nível de 95% de confiança. Na análise de variância, podemos perceber que os preditores área e PIB contribuem muito pouco para a regressão. Entretanto, os mesmos são significativos ao nível de 95%, como observado pelo valor P, que é inferior ao nível de significância. Eliminando a constante, produzimos um segundo modelo considerando as mesmas denotações anteriores. Com isso, obtemos a seguinte equação. Nesse momento, analisando os coeficientes, vemos que pelo intervalo de confiança de 95% e pelo valor P, todos eles se mantêm significativos, além de um fator de inflação de variância, VIF, seguir o recomendado de ser inferior a 10. Seguidamente, temos a análise de variância, onde percebemos que o modelo possui um bom valor de contribuição, R² de 85,48%, restando 14,52% ao erro. Vemos ainda que a população é o preditor de maior contribuição, porém, pelo valor P dos outros serem inferiores a 5%, mantemos todos os preditores, por serem significativos ao modelo. Em sequência, realizamos a análise de resíduos, onde devemos verificar 4 predições para os erros do modelo. Primeiro, os erros devem se ajustar à distribuição normal. Pelo gráfico de probabilidade e pelo histograma, vemos que eles fogem desta normalidade, tendo uma assimetria positiva. Contudo,
pelo tamanho amostral ser superior a 15, temos que esta predição não é um problema. Segundo, as variâncias devem ser constantes. Pelo gráfico do valor ajustado versus resíduos padronizados, pode-se aferir que esta predição é satisfeita, pois poucos pontos se destoam no gráfico. Terceiro, os erros são independentes. Pelo gráfico de resíduos padronizados versus ordem, temos que este apresenta formato de leque, e assim mostrando que eles não são independentes. Mais um ponto que devemos considerar aos resultados. Quarto, não devem existir pontos influentes. Pelo gráfico da distância de Cook, temos 2 outliers que podem influenciar ao modelo. Para fins didáticos, o grupo considerou o modelo efetivo para a realização da predição. Porém, devemos nos ater a algumas melhorias que serão abordadas na conclusão para a aprimoração do modelo. Por fim, para determinar qual o melhor modelo de equação para o caso, devemos analisar qual apresenta maior R² ajustado e qual possui valor de CP de Mallows mais próximo ao equivalente do total de preditores somado 1. Uma ressalva. Por essa tabela, é visto que o R² ajustado apresenta uma diferença inferior a 10% em relação ao R², sendo um bom sinal para o estudo. Outra observação é que não consideramos a constante nos modelos da tabela, visto que esta não é significativa para a equação. Em continuidade, vemos pela tabela que a escolha do melhor modelo se dá pelo que contém os 3 preditores, visto que ela apresenta os melhores resultados, por conta do R² ajustado e CP de Mallows. Com a equação do modelo já ajustada com os preditores significativos, é possível predizer a quantidade de resíduos para os 15 municípios que não enviaram PRUs no ano de 2019. Como todos os municípios faltantes possuem a população inferior a 50 mil habitantes, os valores preditos estarão contidos no intervalo de confiança de 95%. Utilizando o software Minitab, aplicamos os valores para realizar a predição. Sendo assim, temos a quantidade de resíduos sólidos preditos, juntamente com seu respectivo erro padrão. Com o software QGIS, produzimos um mapa destacando apenas os municípios faltantes, já com a classificação de resíduos entre eles. Em síntese, este estudo buscou em um primeiro momento analisar o potencial de linearidade entre os preditores escolhidos, onde verificamos que o PIB e a população apresentam esse fator, e a área não. Em sequência, pela regressão, vimos que o melhor modelo encontrado foi o que contém os 3 preditores, sem a presença do intercepto, pois este último não foi significativo e o outro sim, embora o preditor população seja de maior contribuição à modelagem. Contudo, na análise de resíduos, verificamos que o modelo infringe questões que devem ser analisadas. Os erros dependentes e como sugestão para a melhora desse quesito, pode-se inserir à amostra dados de outros anos dos municípios. Além disso, a remoção dos 2 pontos atípicos verificados na distância de Cook pode ser considerada. Porém, ainda assim consideramos o modelo efetivo e a predição realizada para os 15 municípios que não possuíam dados da mesorregião de Belo Horizonte, decorrendo em dados entre 362 e 2.476,9 toneladas. Como sugestão de estudo futuro, também consideramos que para análises bem efetivas, os municípios devem ser analisados de forma particular, tendo o tempo como preditor. Aqui está um QR Code que encaminha para uma pasta no Drive com as produções do grupo.